Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, a minha família eterna, família maravilhosa, a família linda, a família bonita. Meus queridos, muito obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição, obrigado por você compartilhar os nossos vídeos e também pelos comentários, tá bom? Muito obrigado mesmo. Meu querido, hoje eu quero deixar um estudo aqui baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não percebeu e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, não é na vinda, será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas no moinho, no moinho, será levada uma e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso. Tá vendo, irmãos queridos? O vosso, não é o Senhor de todos, é o vosso Senhor, se referindo única e exclusivamente à nação de Israel. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós, povo de Israel, também apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não penseis, em que não penseis. Meus queridos, há quantos anos nós temos ouvido falar que o arrebatamento físico da igreja ele era iminente ou que estava mais próximo do que as pessoas podiam imaginar? Onde que está escrito, por exemplo, que vai acontecer um arrebatamento físico? Em lugar nenhum da Bíblia. Porém, quantas vezes eu cresci assim, ouvindo o hino "O mercado está vazio". Aquele hino que fala: "O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Os ceifeiros lá no campo terminaram sua labor". Os pregadores, os grandes pregadores no Brasil, ainda continuam pregando, principalmente os pentecostais, pregando de que quando Jesus voltar, ou quando Jesus for arrebatar a igreja, muitos carros vão ficar vazios, muitos carros vão se desgovernar, muitos aviões vão cair, porque o piloto era crente, ele foi arrebatado, ele sumiu, só ficou a roupa. Quantas pregações nós ainda continuamos ouvindo de que se o motorista estiver na autopista dirigindo um caminhão, um ônibus, ou um carro pequeno, ou um táxi, os ocupantes desse veículo vão morrer ou vão se perder porque o carro vai ficar desgovernado? Quantas vezes eu já ouvi o hino: "Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meus irmãos, lá verei meu tio, minha tia"? Quantas vezes você já ouviu esse hino? Então, sabe quem é o grande responsável por isso, meus queridos? John Nelson Darby. Na Bíblia, eu gostaria de saber desses pregadores, quando eles começam a pregar
sobre o arrebatamento físico da igreja? Gente, por que eles não conseguem mostrar na Bíblia aonde que está escrito isso? Eu me deparo em situações muito tristes, situações muito aterrorizadoras, que eles pregam de um jeito. No Brasil tem centenas de pregadores que, quando pregam o arrebatamento físico na igreja, parece até que eles querem colocar a igreja numa situação de medo, de pavor, de temor. Por quê? Porque na linguagem deles, que eles expressam, eles arrotam santidade, eles arrotam medo, arrotam pavor, arrotam tantas coisas, não é? Para que as pessoas fiquem com medo e talvez essas pessoas não saiam de dentro dos templos, não parem de entregar o seu dinheiro ao líder, porque eles falam que quem não faz isso não vai ser arrebatado, porque é ladrão. Ou seja, é uma forma deles tirar dinheiro das pessoas, manter as pessoas na escuridão, na treva espiritual, porque geralmente os ouvintes desse tipo de pregação são pessoas que não sabem nem fazer uma interpretação de texto, que dirá fazer um estudo completo sobre realmente o que acontece. Você sabe o que é Mateus 24, do 36 ao 44? Jesus estava falando sobre a grande tribulação, sobre a manifestação do Filho do Homem. Não é a volta física de Jesus para buscar a igreja. Não. Ele estava falando que a manifestação, a volta do Filho do Homem, porque o Filho do Homem iria voltar, porque o juízo iminente sobre Israel era a conclusão da obra que ele começou quando veio pregar. A obra completa de Jesus, ela não começou na cruz, ela já começou no coração de Deus. Ela começou no coração de Deus desde que o homem, ele errou, ele pecou, ele desobedeceu. Está em Gênesis 3:15. Então a Bíblia diz que já estava no coração de Deus que o homem, ele iria retornar ao seu estado normal. Meu querido, uma coisa você precisa entender. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui e mandar um grande abraço para o nosso irmão Cláudio. Porque o irmão Cláudio, ele me ensinou a ter mais responsabilidade naquilo que eu falo. Então, um abraço ao irmão Cláudio Mendes. O canal do nosso irmão Cláudio Mendes é o canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Esse homem que realmente ele é uma pessoa extremamente tranquilo, estudioso e divulgador do Evangelho Eterno. Meu querido, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que tinha que acontecer a volta do Filho do Homem, ou seja, a manifestação do Filho do Homem, para que o homem voltasse ao seu estado do jeito que foi com Adão? Adão comia no Éden? Sim. A ordem foi que ele comesse, não foi? Adão bebia? Sim. Adão conversava? Sim. Adão dialogava com a sua mulher? Sim. Adão trabalhava? Sim. Mas o estado de Adão era um estado perfeito. E muita gente não sabe fazer essa diferença. Meus queridos, o nosso espírito, quando ele é perfeito em Cristo, quem disse para você que nós estamos isentos de agir como ser humano normal? Aqui, ó, nós comemos, nós bebemos, isso depois do ano 70. Deus em nós. Nós comemos, nós bebemos, nós sorrimos, nós ficamos alegres,
nós se entristecemos. Na nossa carne acontece de tudo. Só que o nosso espírito, o nosso não, o Espírito de Deus em nós, ele é perfeito. Do jeito que era com Adão. Adão era perfeito no seu espírito. Só que Adão, ele fazia tudo que ele tinha direito no corpo físico. O juízo do ano 70 foi para que o homem retornasse ao seu estado perfeito em Cristo no espírito e não na carne. Deus fez o homem perfeito, tanto que Adão ele foi criado pelo eterno Criador. Adão, ele não surgiu do acaso. Nós, quando viemos aqui, nós chegamos aqui com a nossa carne propensa a praticar tudo o que a carne propõe. Agora, o Espírito de Deus em nós, ele é diferenciado. Então, o grande responsável por isso foi John Nelson Darby. Esses pregadores, meus queridos, que pregam nas igrejas ou nos templos físicos, esse tipo de mensagem, sabe o que está acontecendo? A minha maior tristeza é de saber que esses caras, eles não têm nem um pouco de preocupação em mostrar as verdades bíblicas do jeito que ela é. E quando ele diz que Jesus vai voltar, que não sei o quê, as pessoas começam a glorificar, a chorar e até fazer coisas que a gente nem imagina. Agora, a Bíblia está dizendo, nesse texto que eu li, que a volta do Filho do Homem, ou a manifestação do Filho do Homem, não seria física. João explica isso, Jesus explica isso, lá em Lucas, no capítulo 17. Ele explica isso, muito bem explicado. Então, quando Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, o que acontecia nos dias de Noé? Como que era a situação? Como que o povo se encontrava nos dias de Noé? O povo comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o dia que Noé entra na arca é o que? A preparação para a chegada do dilúvio. E a Bíblia diz aqui, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Agora eu vou citar para você uma palavrinha que esses pregadores aí deveriam olhar direitinho e analisar. Então, estando dois no campo, será levado. O que é levado na Bíblia? Levado é quem ia perecer no juízo. Do jeito que quem foi levado foi aquela pessoa que pereceu no dilúvio. Deixado aqui não é deixados para trás no arrebatamento do jeito que o filme, não é? Aquela série de filme que foi feito para enganar os tolos, os bobos, não é? Acreditam. Será deixado o outro. Deixa eu ler para você o versículo 44, para você entender um detalhe que nos chama a atenção. Como o nosso irmão Cláudio Mendes, faça uma filtragem daquilo que você lê para você entender. Olha o que diz o versículo 44 do capítulo 24 de Mateus. Por isso, ou seja, por isso é comparação, não é? Por isso, estai vocês, judeus, que estão me ouvindo aqui, também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meu querido, em que não penseis. O que é isso aqui?
Quando o general Tito e Vespasiano foi invadir Israel, eles levaram um ano e um mês, só chegando próximo a Jerusalém. Primeiro, eles invadiram aos redores de Jerusalém. Daqui a pouco, no clímax, no dia que foi para invadir Jerusalém e queimar tudo, aí sim, aquele dia foi o dia marcado, o dia perfeito para que essa invasão tivesse o seu êxito. Quando Jesus fala, estai vós apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, ele está falando, vocês nem vão estar imaginando, mas eles sabiam que o juízo ia vir. Não penseis. Ou seja, justamente no momento, no dia e na hora em que os judeus não achavam que seria o foco de tudo, o cumprimento daquilo que Jesus falou, foi justamente ali que aconteceu. Não é que vocês não sabem, é que vocês não pensam. Eu falo assim, eu não vou em tal lugar não, porque eu penso que fulano não vai vir. Isso é eu estou pensando. Mas depois que passa o tempo eu não fui, porque eu achei que fulano não vinha. Eu pensei, mas aí alguém me traz a notícia, Alberto, aquele dia você não foi lá, porque você achou, você pensou que fulano não vinha, fulano veio, Alberto. Fez o trabalho e foi embora. Eu falei, caraca, poxa, deveria ter ido. Ou seja, é isso que Jesus está falando. Meu querido, o ensino, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Se eu mereço o seu like, você vai deixar o like. Preste atenção. O ensino de um arrebatamento secreto, pré-tribulacional, é uma doutrina que nunca existiu antes do ano de 1830. Tudo começou, meu querido, quando uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, ela teve uma revelação particular lá em Port Glasgow, na Escócia, lá no começo de 1830, de que um grupo seleto, não é? Um grupo selecionado de cristãos, seriam capturados para encontrar Cristo nos ares. Antes dos dias do anticristo. Isso é a revelação que ela teve. A partir do momento que ela começou a divulgar isso, essa Margaret MacDonald, lá no Porto Glasgow, na Escócia, dentro de pouco tempo, ou dentro de poucos meses, isso tomou corpo, essa notícia que ela deu. Então, sabe o que aconteceu? Depois que isso começou a pegar corpo, esse cara chamado John Nelson Darby, ele foi um dos maiores divulgadores conhecido na época desse arrebatamento físico. Agora, esse arrebatamento físico, ele não é bíblico. Ele começou a ser divulgado justamente a partir do ano de 1830. Meus queridos, você tem que acreditar na palavra do jeito que ela é. Então, essa coisa de pré-tribulacionismo, né? Isso é antigo.
mas não é bíblico, mas é antigo. Esse arrebatamento que você ouve sendo pregado aí, que fala sobre o pré-tribulacionismo ou pré-tribulacional. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Estude um pouco mais e você vai entender as coisas. O que está em Mateus 24 é sobre a grande tribulação. O que eles pregam, Mateus 24, é o arrebatamento físico da igreja. E aí eu te pergunto, quando esses pregadores pregar esse arrebatamento pré-tribulacional, pergunte a eles aonde que está escrito. Eles vão mostrar para você João 14, eles vão mostrar Mateus 24, eles vão mostrar Lucas 21, eles vão mostrar Marcos 13, eles vão mostrar 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Mas veja se fala de arrebatamento físico. Não fala, não. Meu querido, o arrebatamento de Port Glasgow foi assim que tudo começou. Não seja enganado, se liberte. Um abraço a todos os nossos irmãos, em especial ao nosso irmão Cláudio Mendes. Coloque na aba do comentário aí, se você vê o vídeo até o final. Não existe arrebatamento físico. Não existe arrebatamento físico. Graça eterna. Amém.